A parada é a seguinte: como um traidor se tornou a maior piada da história da Libertadores, estamos falando de Andrés Pereira, assim, escorregando, piticando e cedendo uma Libertadores, mas vamos ver aqui, analisando o jogo, Antes bora. de se tornar um dos personagens mais controversos da história recente da Libertadores, Andrés Pereira era visto como uma espécie de refugiado de talento do futebol europeu. Havia potencial, havia técnica e havia formação de elite. O que faltava, segundo ele mesmo, era um lugar onde pudesse se sentir importante. E nesse cenário, o Flamengo surgiu como a promessa perfeita. O ano era 2021 e Andréas tinha propostas concretas de clubes europeus, Everton da Inglaterra e Fenerbahçe da Turquia. Ambientes estruturados, grandes ligas e estabilidade. Jogar no Everton é legal, jogar no Fenerbahçe, sei lá. Assim, é legal também, mas se pá que eu prefiro voltar pro Brasil. Mesmo assim, ele abriu mão disso tudo. O brasileiro, criado na Bélgica, formado no Manchester United, queria algo maior. Se bem que parando pra pensar, jogar no Everton você vai brigar pra não cair, jogar no Fenerbahçe você vai brigar pra ganhar o campeonato deles. Tem que ver isso aí Queria também. sentir pertencimento. Ele queria jogar onde o futebol respira diferente. E assim, no dia 18 de agosto de 2021, a sua contratação por empréstimo ao Flamengo foi oficializada. No Grande dia seguinte, assinou o vínculo e renovou com o United por mais um ano como parte da operação. A apresentação no dia 23 de agosto já demonstrava o peso do movimento. Andrés declarou abertamente que considerava o Flamengo o maior time da América. Unia paixão, coragem e uma pressão que ele talvez não imaginasse que um dia se voltaria contra ele com tanta força. Na sua estreia contra o Santos, na Vila Belmiro, não houve tempo para adaptação. Santos que tem vídeo do Andrés, vídeo antigo, falando que ele torce pro Santos. Esse vídeo ainda tá no ar até hoje, acho que na Santos TV, se eu não estiver enganado, o pessoal nunca excluiu, tem vídeo dele lá falando isso. O Flamengo atropelou por 4-0 e Andréas marcou o último gol. Uma estreia perfeita, quase cinematográfica. Ele de fato parecia pronto para viver um capítulo de redenção no futebol brasileiro. E nas semanas seguintes, a sua narrativa seguiu num ritmo crescente. No dia 3 de outubro, contra o Atlético Paranaense, foi decisivo. Participou do gol de Everton Ribeiro, fez o terceiro e foi eleito o melhor em campo. No dia 9, assistência para Pedro e participação ativa no gol de Michael na vitória sobre o Fortaleza. O torcedor começava a enxergar nele algo raro, um meia versátil, técnico, rápido e com bom chute de fora. As expectativas só aumentavam. A confiança era tanta que no dia 13 de outubro ele encerrou um jejum histórico. Na vitória por 3-1 sobre o Juventude, Andrés marcou um gol de falta, o primeiro do Flamengo após 1.221 dias. Desde 2018 ninguém havia convertido. Aquele chute parecia um símbolo. Andrés estava... Cara, eu não sei se a gente tem estatística que prova isso, mas eu tenho a impressão que hoje em dia acontece menos gol de falta no futebol. E aí eu fico me perguntando se é porque tem menos cobradores bons ou se simplesmente desenvolveram formas de, sei lá, arrumar melhor a barreira, do goleiro se preparar melhor e tal. Eu fico sempre em dúvida com isso. Mas a impressão que eu tenho é que antigamente acontecia muito mais gol. E aí também, pô, antigamente você tinha um Juninho, você tinha... Se você voltar mais ainda no tempo, você tem o Zico, você tem Roberto Dinamite, fez muito gol de falta também, você tinha Marcelinho, nossa, Marcelinho era bizarro e tal. Enfim, Roberto Carlos com outro estilo de cobrança. Sei lá, parece que acontece menos. Os goleiros são mais altos. Então hoje em dia, cada vez mais, a gente encontra goleiro de 2 metros de altura, algo que o Neto também, o craque Neto, batia muita falta, algo que antigamente não era tão comum. A gente tem caminhado... Eu acho que é natural do esporte, tá? Essa parada de estar muito perto do que seria a melhor versão daquilo, então o goleiro tem que ter 2 metros. 2 metros e 4, 5. A gente tem caminhado para isso. Eu acho que é uma evolução natural, mas que acaba matando um pouco a graça, porque gol de falta é mó legal. Colocando o Flamengo em trilhos que o clube não via há algum tempo. Em novembro, ainda marcou contra o Bahia e depois contra o Internacional. Era de fato um jogador influente. Nossa, que jogada bonita. Bahia e depois... Ó o futebol aqui, o futebol 2, hein? Contra o Internacional. Era de Perdeu, fato um ganhou, jogador influente. perdeu, ganhou. Bonito. Isso que é um Flamengo Palmeiras, hein? Imagina jogo ruim. Não era craque, talvez não fosse unanimidade, mas era útil, intenso, participativo. E de certa forma, começava a criar uma conexão com a torcida. Uma relação que poucos meses depois seria completamente destruída. Porque toda história que caminha para um trauma
Mas o pessoal também ficou bravo com ele por besteira, tá ligado? O cara teve um erro só, o pessoal já ficou triste, ficou bravo e tal. E eu gostei, eu não me importo dele ter errado. Não sei porque o pessoal Turma começar com o encantamento. E com o Andrés não seria diferente. Foi quando chegou então o dia 27 de novembro. O treinador deles aqui. Novembro de 2021. A final da Copa Libertadores. Flamengo e Palmeiras em Montevidéu. O Flamengo era favorito. Andrés era titular. Era a chance de ouro de eternizar o seu nome de forma positiva na história do clube. O jogo foi duro, truncado, tenso. No tempo normal, tudo empatado por 1-1. A prorrogação começou com ansiedade e então veio o lance que mudaria sua vida. Davi Luiz recuou uma bola simples para Andréas. Ali, em 1 segundo, Andréas deixou de ser apenas um jogador. Ele se tornou um símbolo. Eu ia falar que nesse caso aqui, esse pá, que ele era pra ter feito a falta e ganhado vermelho, tá ligado? Puxa a camisa, derruba o cara. Mas ele escorrega. Ele, tipo, nem tinha essa opção, porque ele foi tentar dar o último passe, ele cai pra trás. Não tinha nem como. Em 1 segundo, Andréas deixou. Tipo assim, se ele tivesse percebido aqui, caramba, eu vou perder, e ele tivesse ido pra tentar puxar a camisa, ainda dava. Ele tomava o vermelho e tal, mas pelo menos não tomava gol. Só que ele escorrega e cai. Pode ser apenas um jogador. Ele tenta consertar e ele nem toca na bola. Aí cai e não tem o que fazer mesmo. Símbolo. O autor do maior erro. E se o Davidson erra? Beleza. Aí você fica com vermelho. Mas, cara, já era prorrogação, leva pros pênaltis. Recua todo mundo, leva pros pênaltis, tá ligado? Eu acho que o ponto aqui é, tipo assim, você não faz essa escolha de ser expulso quando é começo de jogo. Porque aí você caga no resto do time o resto do jogo. Aí é foda. Mas, cara, já tá na prorrogação, puxa a camisa. Dá uma voadora no cara, deixa embora, tá ligado? Tipo, acabou. Vermelho. Não, tudo bem. Recua o time e espera o pênalti. Individual da história do Flamengo em uma final de Libertadores. As críticas foram brutais, claro. Rivais, torcedores de outros clubes, parte da própria torcida rubro-negra. Memes, ironias, deboche. Eu, como rival, não critiquei, não. Elogiei, siga elogiando. Acho muito bom tudo que ele fez. Ele virou uma caricatura, virou piada. Virou aquilo que nenhum atleta... brincadeiras à parte, deve ser muito merda, né? Porque, tipo assim, você perder uma final de Libertadores, perder a final de campeonato grande, já deve ser muito ruim, mas você perder sendo que a culpa é sua, num erro que é muito sua, muito sua. Não é que você perdeu um gol cara a cara, que, tipo assim, você escorregou na bola. Nossa, deve ser muito ruim. Meu Deus do céu, deve ser muito ruim. Deseja ser lembrado eternamente pelo pior momento da carreira. O restante da sua passagem pelo Flamengo nunca mais foi o mesmo. Ele continua... Cara, pior que depois ele voltou a jogar bem, tá? Que eu lembro que antes de sair do Flamengo ele já tava bem de novo. Obviamente o pessoal ainda tava puto, né? Por causa do erro e tal. Mas ele já era, tipo, titular de novo, se eu não estiver enganado. Continuou jogando, chegou até a fazer um gol importante contra o Tolima nas oitavas da Libertadores. Ele era bom, pô. Incontestavelmente ele era bom, não tem como. Seguinte, mas já não havia retorno emocional. A sua relação com o clube que ele antes havia chamado de maior da América estava quebrada. Apesar disso, ele deixou o Flamengo com uma boa passagem. Embora, na visão de muitos, incluindo a minha, seja superestimada. Mas saiu acima... Ah, não, mas ele jogava bem, de fato. Tanto é que, tipo assim, ele sai do Flamengo não é porque não tava dando certo, porque ele teve que voltar pra Europa. Mas ele tava bem. De tudo como uma figura dividida. Competente, porém marcada por um erro tão colossal que apagava qualquer virtude. E o destino, irônico e cruel como só o futebol consegue ser, ainda preparava um novo capítulo para ele. Um capítulo que o levaria ao Palmeiras e de volta a uma final de Libertadores. Essa história estava muito longe de terminar. Mas antes disso, vamos falar sobre a passagem atual dele pelo Verdão de São Paulo. Quando o Andrés desembarcou no clube no fim de agosto de 2025, a sensação era de recomeço. Era como se 4 anos depois do erro que o marcara para sempre numa final de Libertadores, ele estivesse ganhando a oportunidade de virar a própria narrativa. E não foi qualquer clube que lhe abriu essa porta, foi justamente o Palmeiras, o algoz de 2021, o time que se beneficiou da sua falha histórica e levantou a taça enquanto ele desabava no gramado de Montevidéu. Agora, no dia 29 de agosto de 2025, o Verdão investia pesado, 10 milhões de euros segundo o GE, para torná-lo uma das figuras centrais do meio-campo alviverde até 2028. A contratação, claro, foi cercada de expectativa. Antes mesmo de vestir o uniforme oficialmente, Andrés publicou um vídeo no Instagram escolhendo a camisa 8, tradicional, que até pouco tempo pertencia a Richard Rios. Era um gesto claro, ele não vinha para ser coadjuvante, vinha para escrever uma nova história, como fez questão de frisar na apresentação oficial no dia 11 de setembro.
Abre aspas. Quero escrever a minha história e ser o mais vencedor possível. Fecha aspas. Isso soava como uma grande redenção. O problema é que com Andreas, a história sempre pareceu mais pesada do que a camisa. 2 dias depois ele estreou em campo, entrando no segundo tempo da vitória por 4-1 contra o Internacional no Allianz Parque. Foi uma entrada discreta, mas útil. Nada que arrancasse suspiros ou que preocupasse os críticos, mas mostrava que ele tinha espaço no time. A primeira partida como titular veio logo na sequência e não poderia ser em cenário mais grandioso, com a camisa alviverde. O Palmeiras Ele cobrou com precisão um escanteio que resultou no gol de Gustavo Gomes. Não era um lançamento genial nem um passe mágico, mas um gesto técnico importante e, acima de tudo, útil. Era um sinal de que o meia poderia, enfim, ser protagonista de um lance decisivo, só que agora a favor do seu time. 3 dias depois... Teve também, eu acho que foi ele que cobrou a falta, que o Armani pega e tal, faz uma boa defesa. Eu acho que foi ele, uma baita cobrança de falta, só não foi gol porque o goleiro foi bem. Enfim, ele fez um baita jogo nesse dia, o que, mais uma vez, ele é muito bom jogador. É que o Palmeiras, na final, meio campo, ninguém jogou bem. Na verdade, o time do Palmeiras jogou bem, né? Acho que dá pra salvar ali o Gustavo Gomes, mais um outro e acabou. No dia 20 de setembro, ele marcou seus 2 primeiros gols pelo Palmeiras num 4-1 sobre o Fortaleza. Foi ele mesmo, não foi? Ele jogou leve, confiante, recebendo liberdade no meio campo. O Allianz Parque vibrou com ele. Isso não era pouca coisa. Se existia um lugar no Brasil onde ele poderia tentar reescrever o seu nome, era ali. O Palmeiras sabe acolher quem chega disposto a entregar. A sua torcida tem memória seletiva quando o jogador corresponde. E Andreas parecia finalmente ter encontrado um ambiente disposto a abraçá-lo. E foi exatamente por isso que o destino, mais uma vez, escolheu ser cruel. O reencontro com o Flamengo, marcado para o dia 29 de novembro de 2025, na final da Libertadores em Lima, começou a ser desenhado ainda nas semifinais. Quando o Palmeiras avançou da LDU e o Flamengo confirmou a sua vaga, o assunto tomou o país. Andreas Pereira teria enfim a chance de enfrentar numa nova final o clube onde viveu a maior cicatriz da carreira. Era o roteiro perfeito para um final de redenção ou para uma tragédia repetida. Nos dias que antecederam a partida, a imprensa fez questão... Mano, aqui no chat, ele vai escrever a história com a caneta que ele tomou do Cebolinha. Questão de lembrar tudo. O escorregão, o domínio errado, o gol de Daverson, o choro, a queda de rendimento, enfim. Mas ele tentava passar uma imagem de tranquilidade. Repetia que estava focado no presente e que o passado já tinha ficado para lá. Só que o jogo em Lima mostrou outra coisa. Mostrou que alguns fantasmas não desaparecem, que algumas histórias não se deixam reescrever com facilidade. Andreas teve atuação apagada. Ele não errou assim como o Palmeiras foi, mas não foi brilhante. O Murilo, zagueiro, quase. O Murilo quase que deu uma de Andrés, mas tudo bem. O Gustavo Gomes cortou o chute. Influenciou e não marcou presença. E como se o futebol insistisse em lembrá-lo dos seus traumas, a caneta. Ele ainda recebeu uma caneta de Everton Cebolinha nos acréscimos, lance que viralizou imediatamente. Era um presságio do que viria a seguir. E viria mais uma vez a perda de uma final de Libertadores. O herói improvável da noite foi Danilo, zagueiro, reserva, titular apenas porque Léo Ortiz não tinha condições devido a uma lesão. A história parecia... Na verdade, o Léo Ortiz estava no banco e tal, eu acho que até tinha condição de jogo e o Felipe Luiz optou pelo Danilo, mas tudo bem. Para outro nome, mas foi ele quem subiu mais alto do que todos após escanteio de Arrascaeta. O cabeceio foi firme, certeiro, quase definitivo no instante em que saiu da testa. Carlos Miguel só ficou olhando. E Danilo, assim como fez em 2011 pelo Santos, voltou a decidir uma final de Libertadores. Depois do gol, o Palmeiras partiu para o tudo ou nada. A equipe de Abel Ferreira avançou as linhas e tentou acelerar o jogo. Aos 43 minutos, um momento que fez milhões de rubro-negros prenderem a respiração. Pô, esse momento aqui foi inacreditável. Quando essa bola quicou aqui assim, foi... Aos 43 minutos, um momento que fez milhões de rubro-negros prenderem a respiração. Vitor Roque recebeu na pequena área e finalizou com perigo. Só que a bola desviou em Danilo no último segundo. Foi a grande chance do Palmeiras no jogo, perdida num instante em que poderia empurrar o duelo para a prorrogação. Os caras comemorando igual o gol, e tá certo, né? Não tem o mesmo peso que um gol. Nossa, alterar completamente o roteiro daquela noite. O Flamengo, empurrado por sua torcida, segurou o Alan até meio sem graça de comemorar, o roteiro repara. daquela noite. O Flamengo
aqui no canto. Ele meio sem graça e tal. Empurrado por sua torcida. Fiz nada e ganhei 10 no trabalho. Segurou o resultado até o apito final. O estádio explodiu em vermelho e preto. Bandeiras tremulavam, jogadores se abraçavam no gramado e a história estava escrita. O Flamengo se tornava o primeiro tetracampeão brasileiro da Copa Libertadores da América. E Andreas, mais uma vez, o vice amargo, olhando de longe o rival erguer a taça. Mais uma vez, ironias, montagens e provocações, inclusive do perfil oficial do... Isso aqui foi foda. Entenda uma coisa, ninguém morre nos devendo. Eu ia falar que, porra, assim, se você for ver, pra que zoar o cara, tá ligado? Calma. Mas eu tinha pensado isso, pra que zoar o cara? Tipo assim, pô, o cara não ficou feliz de ter errado. Aquilo dali foi provavelmente um dos momentos mais traumáticos, se não o mais, da vida dele. Só que aí depois eu tava pensando, pô, mas aí ele foi pro Palmeiras, né? Tipo, até então, realmente ele não tinha culpa, sabe? Não tinha porquê o Flamengo, enquanto time, ter raiva dele. A torcida, tudo bem, o time não fazia sentido. Mas ele foi pro Palmeiras, aí tá no direito, aí show de bola. Aí foi quando eu passei a achar, não, legal, provocação válida, vambora. O Flamengo, que fez alusão direta ao erro de 2021. E a entrega de iFood, os caras foi gênio nessa. Os caras quebrou a taça da Libertadores. Eu vi o bonequinho de cima meio que tinha quebrado, né? Eu vi aquilo. Frase, ninguém morre nos devendo. Com o triunfo, o rubro-negro confirmou a sua hegemonia recente no continente e consolidou esse elenco como um dos mais decisivos da era moderna da competição. Agora com 4 títulos, 81, 2019, 2022 e 2025, o Flamengo superou Palmeiras, São Paulo, Santos e Grêmio, todos com 3 conquistas. Mais do que isso, o Flamengo também obteve o direito de disputar pela segunda vez na temporada o título mundial, trazendo novamente para o horizonte a possibilidade de alcançar... E vai pro Super Mundial, né? Flamengo, Super Mundial acho que de 29, se é que vai ter, a gente não tem confirmação, mas tudo indica que deve ter sim, porque eu acho que dá pra dizer que foi bem sucedido o primeiro. O Flamengo tá lá, vaga. O topo máximo do futebol planetário. E essa conquista, claro, teve um gostinho especial por toda essa história que eu contei hoje aqui. Mas o que você acha sobre Andreas Pereira? Será que isso tudo que o Flamengo fez foi exagero ou ele realmente merece isso? É igual eu falei, eu acho que, tipo assim, se não fosse o fato dele ter ido pro Palmeiras, seria paia ficar zoando o cara, porque, pô, o cara errou, mas não queria errar. Mas ele foi pro Palmeiras, aí tá no direito. Aí pediu, não tem como, faz parte, é do jogo. Se não puder zoar nem isso, acabou o esporte, tá ligado? Alguns torcedores sim, afinal, foi dele o maior erro da história do clube, que custou uma Libertadores. Já para alguns não, foi um erro e ele não merece ser rotulado. Cara, foi um dos maiores erros individuais da história do futebol. Porque, sei lá, perder um pênalti, eu acho que não é um erro tão grotesco quanto isso aqui, a não ser que o cara vai lá e dá uma cavadinha. Mas assim, a gente não tem histórico disso, pelo menos não em final muito grande. E, sei lá, a escorregada do Gerrard, o campeonato inglês ele é menor do que a Libertadores, tá ligado? Então, assim, é um dos maiores erros individuais da história do futebol inteiro. Por isso. Mas eu quero saber a sua opinião. Tipo assim, a cavadinha do Yuri, a cavadinha do Alexandre Pato, se fosse uma final de Copa, aí é maior. Eu ia falar melhor. Aí é maior. Não tem como. Aí é maior, tá ligado? Mas isso aqui... normal perder pênalti igual o Baggio perdeu contra o Brasil, tá ligado? No nosso tetra, normal, acontece, é do jogo. Isso aqui eu acho que é a coisa mais grave, se pá, uma das. Deixa aí nos comentários e me diz também se Andreas ainda pode dar a volta por cima, junto com o seu like e a sua inscrição. Não tinha dado like, mas darei agora. Muito bom vídeo. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima. Cara, muito bom vídeo. Se inscrevam no Analisando o Jogo. Esse vídeo aqui parece que deu bom pra caramba no YouTube. Tá pegando view pra merda. O que é legal, né? Porque ajuda o canal a crescer. Se inscrevam lá. Link do canal dele estará aqui embaixo. O moleque tá postando pra merda, tá? E vídeos muito bons. E, cara, sobre o Andreas, eu ainda acho um bom jogador, tá? Não à toa. É um cara que vira e mexe, aparece na seleção brasileira. É que, assim, na final da Libertadores, não só ele, como o Palmeiras como um todo, ninguém jogou bola. O time do Abel, a tática era chuta pra frente. E a parte 2 da tática era reza. Então a tática completa era chuta pra frente e reza. E é foda, né? Então tinha um meio de campo que não existia, que era o próprio Andreas. E o Veiga, que tava morto dentro de campo. O Palmeiras não fez nada, mas eu acho um bom jogador. Sigo achando um bom jogador.